Oi, gente. Você sabe que aqui no nosso papo a gente fala de tudo, né? E hoje eu quero conversar sobre algo que realmente muda vidas: educação de qualidade. Se você deseja abrir novas portas profissionais, crescer financeiramente ou até se reposicionar no mercado, o primeiro passo é investir nos estudos. E escolher onde estudar faz toda a diferença. É por isso que eu sempre indico a UNA para quem quer começar uma faculdade com os pés no presente e a cabeça no mercado de trabalho. A UNA é uma das apoiadoras aqui do Papo com Elias e uma baita universidade para quem quer ir além da teoria. Só em BH são 5 unidades. E mais do que colocar um diploma na sua mão, a UNA se preocupa em formar profissionais conectados ao mercado. É um ensino que vai além da teoria. Você participa de projetos práticos e reais, aprende em uma infraestrutura de ponta com professores que são referência e se conecta com as melhores empresas. Por isso, não adie mais sua decisão. Acesse agora una.br, se inscreva e venha fazer parte de uma das melhores e mais completas faculdades de Minas Gerais. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias e o papo é sempre aquele, né? Todo mundo tem uma boa história para contar, depende da forma como a gente vai contá-la. E aí, ao contar as histórias das pessoas que estão aqui, os horizontes vão ampliando. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui do meu lado um convidado que é muito especial. Já tenho uma história com ele há mais tempo e ele é professor da rede pública, mas ele também é um ativista de movimentos sociais. Olha que bacana, bonito isso, né? Eu tenho o prazer de receber Francisco Furô aqui. Tudo bem, Furô? Oh, tudo bom, Elias? Prazer te ver, como sempre. Prazer bater papo com você. Muito legal. Já vamos começar falando de história. Você é professor de história. Sim. Por que é importante história? Olha, é bom você falar. Essa pergunta é muito boa, porque nesse mundo que a gente achou que a internet viria para resolver um monte de problemas e democratizar a informação, a gente tem esse montoeira de informação e talvez a humanidade nunca tenha estado tão perdida nesse mar de informações, né? A história, se ela serve para alguma coisa, se o verbo é esse, para que serve o serviço? Se a história serve para alguma coisa, ela fala do passado, mas ela serve essencialmente para nos localizar, para nos ajudar a dar sentido para o mundo, para entender aonde nós estamos, aonde os nossos pés estão fincados. Porque nós aqui estamos no meio das montanhas e a gente olha para a nossa história e consegue entender a formação do nosso estado, por que nós falamos desse jeito, por que a gente come feijão tropeiro, por que a gente venera oficialmente o Tiradentes e extraoficialmente a Lélia Gonzalez, e por que a gente tem esse tipo de música, por que a gente tem esse tipo de organização política, por que a gente tem esses tipos de preocupação, por que nós somos considerados esse povo que se é possível que haja alguma síntese no Brasil, tem que passar por Minas Gerais. Então, a história, se ela tem uma serventia, é de conseguir nos localizar no mundo, ainda mais agora, esse mundo está perdido. Furo, a história consegue explicar por que o mineiro é ressabiado, desconfiado? Tá? O historiador tem dúvidas, né? A gente tem dúvidas, né? Poucas certezas e muitas... A gente tem muitas perguntas e poucas certezas. Ainda bem. Mas a gente investiga o passado como um bom detetive, como um Sherlock Holmes, como um investigador, e a gente consegue, algumas interpretações historiográficas dizem da formação da nossa personalidade por conta de ser um estado que foi, uma região que foi muito controlada, porque havia um produto muito valioso, fez com que a população que aqui se constituiu ficasse um pouco mais... sob pressão? Mais fechada, era mais fechada literalmente. As pessoas... O restante da colônia não podia entrar aqui. Você só entrava aqui com uma permissão especial. Você só chegava à Vila Rica, a Ouro Preto, com uma permissão especial da coroa para entrar lá. Caramba, não sabia disso. Mais restrita ainda Diamantina. Então, você precisava ter permissões especiais para entrar nesses lugares. Então, a historiografia fala assim, mas eu gosto muito de uma percepção poética, por exemplo, que fala, a gente pode ir lá no caso... Foi um pouco de doçura nessa coisa, nesse caldo, que fala que as montanhas, quando você tem um horizonte muito aberto, você olha para ele. Quando você tem o mar, você olha para o mar. Nós muitas vezes fomos criticados ao longo da história por vários povos que aqui estiveram que disseram que a gente tinha a visão restrita por causa das montanhas, né? Por outro lado, se a gente tinha visão restrita por causa das montanhas, a gente pôde também olhar para o céu. E isso pôde ter nos tornado um pouco mais introspectivos, um pouco mais poéticos, ou até um pouco mais melancólicos. Tem gente que diz isso. Verdade. Mas é uma melancolia bonita.
Legal também, demais, é. muito bom. Quanto tempo que você está no estado? Eu sou novo no estado, eu sou do É. concurso de 2023, eu estou no meu 2º ano no estado. Pois é, Furô, todo mundo, né, fala muito da dificuldade dos professores da rede pública estadual, que condições ruins, né, um salário ruim, tem muito tempo. Mesmo assim, você quis entrar nessa? Sim, eu quis entrar nessa, a minha carreira toda foi na educação privada. Uhum. Eu estou com 28 anos de carreira. Parabéns. Eu estou literalmente com 28 anos de sala de aula. Eu comecei a dar aula com 20 anos. Eu estava no meio da faculdade. E era um outro mundo da educação. Então eu fiz a minha carreira toda na educação privada e eu, inclusive, vivi na educação privada, não só a sala de aula, eu também vivi um pouco da gestão e fui para o mundo corporativo também. Eu fui consultor pedagógico de um grande sistema de ensino no Brasil, viajei o país todo fazendo formação de professores, conhecendo a aplicação da nossa legislação educacional na educação privada. Ok. Mas, por ser filho da escola pública, eu só estudei graças à escola pública. Então, eu tenho uma dívida com a sociedade brasileira. Por acreditar na educação pública, eu fiz o concurso em 2023, passei e agora estou no meu 2º ano. Então foi uma coisa meio de vocação, querendo... A sala de aula é vocação. É. Pouca gente está na educação hoje. A educação é muito bonita, apesar de tudo. Assim. Uma coisa, eu falo isso, esse ano, por exemplo, eu saí da sala de aula porque eu fui exercer uma função diferente dentro da Secretaria de Educação. Explicar. Que função que é essa? É uma função de mediador regional. O que é isso? Eu sou um professor que, assim como outros colegas meus, nós fizemos um concurso interno da secretaria e fomos deslocados da sala de aula e cada um atende escolas aqui da região para garantir que essas escolas consigam, para auxiliar essas escolas a melhor implementar as políticas públicas de educação, em nível pedagógico, de gestão e de infraestrutura. Infraestrutura também. também. A gente faz qualquer coisa, meu amigo. Se der uma vassoura, a gente vai. Se vai corrigir prova, a gente corrige. A gente tá lá para ajudar o pessoal da escola. Isso no campo das ideias, você estava me falando. No campo das ideias, mas na prática também. O mais importante, quando eu chego nas escolas, eu falo, porque a escola é uma casa. Aquelas pessoas que estão lá, aquilo ali é a casa delas. A gente tem que entrar com muito respeito naquele lugar. Dos professores, dos alunos, de quem trabalha ali. É um lugar sagrado? É um lugar deles, é a casa deles, é um lugar sagrado mesmo. Então, eu chego de fora, ainda que seja professor, embora seja também um professor da rede, mas é chegar com muito respeito, entender que cada um desses lugares tem suas características e dizer e sinalizar o tempo todo, eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te atrapalhar. Porque, meu querido, o que tem de gente atrapalhando a gente na educação, o que tem de especialista em educação falando na internet, o que tem de especialista em educação em cargo de gestão nesse país sem saber nada de educação. Então, é o que eu falo com os meus colegas, assim, a gente é que segura o boi pelo chifre, é a gente que se ajuda, meu amigo. Não tem jeito. Você falou que você tem 28 anos, né? Isso, de sala de aula. O que mudou na educação nos últimos anos? Assim? Não, mudou demais, mudou muita coisa. Mudou desde questões elementares, por exemplo. Eu fui professor de cursinho no começo da minha carreira, porque era onde eu vi que tinha mais grana, que era uma condição de trabalho melhor, e o vestibular acabou. Consequentemente, os cursinhos acabaram. Praticamente não existe mais cursinho, né? Preparatório. As formas de avaliação da educação foram construídas, essas avaliações externas, o SAEB, o PISA, elas ganharam corpo, elas ganharam importância. Você é a favor delas? Eu sou a favor delas, mas sempre com crítica. Tem que ser feito sempre com perspectiva crítica. É importante a gente avaliar, mas é importante saber em quais condições, quem nós estamos avaliando, o que é oferecido para esses sujeitos que são avaliados. Então não dá para avaliar todo mundo do mesmo jeito. Não dá para avaliar todo mundo do mesmo jeito e não dá para ser como está sendo agora. Né? Essas avaliações elas dizem muito pouco mesmo da realidade da educação do Brasil como um todo. Essa semana saiu o tal do ranking do Enem. E aí apareceram aqui, ficam doidas, né? Se não me engano, aqui 15 aqui de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, 12 ou 15, uma só, de Minas, uma só pública, que é o boa e velha aplicação de Viçosa, que é uma grande escola pública que nós temos aqui, ligada ao FV, lá em Viçosa. Mas você tem milhões de questionamentos sobre esse ranking. Eu não vou entrar no mérito, não, porque eu já participei dessa feitura também. Você tem milhões de questionamentos sobre esse ranking, o que ele representa, o que ele sinaliza, o que ele sinaliza para as famílias, como que ele pode ser interpretado, qual tipo de educação que está em perspectiva, ou seja, você pode colocar... O ranking é importante. O ranking, assim, ele vai existir porque ele...
o comércio da educação vai sempre demandar ele. Eu quero ranking para fazer propaganda. Porque é um negoção da China, a educação. Dá dinheiro para danar. É mesmo? Dá muita grana. A educação dá muito dinheiro. Não é à toa que a gente tem, como diria o Darcy, né, a falência do nosso sistema educacional público, ele não é o resultado de um... Ele é um projeto, né? Um projeto. O nosso sistema educacional público, ele vem sendo sucateado enquanto é um projeto político de no mínimo 40 anos que vem sendo tocado no Brasil. Então, a educação não é um negócio da China, dá muita grana. Você falando isso, é porque você me dá muito gancho, então a gente vai abrindo, né? Eu fiquei pensando em São Paulo, na rede pública de São Paulo, que parece-me que está sendo aos poucos não, está sendo privatizada. Está sendo privatizado, não, são literalmente privatizados. São Paulo, Paraná, Minas também, né? Paraná, e literalmente, né, estão leiloando as escolas. Né? Aqui em Minas agora, eles leiloaram 95 escolas. Né? O governo leiloou 95 escolas. Como é que vai ser isso? Olha, é nebuloso o processo, nebuloso. Vocês mesmos não sabem o que vai acontecer. É muito complicado, assim, eu acompanho de longe, eu sou servidor da rede, eu acompanho com interesse, mas é evidente que, inclusive, as escolas que são colocadas nos leilões também são escolhidas, e ainda que os editais desses leilões ou dessas parcerias, né, que eles falam parceria público-privada, eles não literalmente privatizem as escolas, mas colocam uma gestão privada, não fica claro quanto dinheiro público vai ser destinado para essas escolas, como esse recurso vai ser gerido, qual que é o nível de autonomia que essas escolas terão em relação às outras, quais os resultados que elas têm que apresentar. Não é claro, o modelo não é claro, não existe um modelo claro apresentado para a sociedade do Estado ou para a sociedade nacional sobre como que isso vai ser feito, não. É muito complexo, muito complexo. A gente tem pessoas na Câmara de Deputados do Estado que estão de olho nisso, porém, a gente, na educação, os profissionais de educação são muito abandonados de uma maneira geral. Nós, professores, quem está, desde as pessoas que trabalham como auxiliares em técnica de educação básica, as cantineiras, quem está lá no dia a dia fazendo a coisa funcionar, até o pessoal das direções, as secretárias, os secretários, nós somos muito abandonados de uma maneira geral. Historicamente, a gente está muito abandonado. E isso desmobiliza vocês também, né? Desmobiliza, é cansativo, as pessoas estão adoecidas, né? Os profissionais de educação estão adoecidos de uma maneira geral. E a gente está desmobilizado, a gente não consegue, infelizmente, ter coesão para eleger representantes, a gente não tem representantes eleitos. Você vê que policiais têm vários representantes, os evangélicos têm. Religiosos têm diversos representantes, e professores, professoras, nós pouquíssimos representantes nós elegemos. Então, eu disputei agora a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024 com a Duda, eu de vice a Duda, nossa... Também professora? Também professora, minha colega, inclusive, de sala dos professores. Sim. A nossa proposta principal, a primeira coisa que a gente ia fazer era aumentar o salário dos professores da rede municipal, era a nossa proposta prioritária. Isso é urgente. Porque não adianta você falar, vou implementar uma série de políticas públicas lindas para a educação, enquanto quem está fazendo a coisa acontecer lá na sala de aula tem necessidades básicas que não estão sendo cumpridas. Então você pode até oferecer o melhor das infraestruturas para esse profissional, mas a necessidade básica dele, de que ele tenha um mínimo de tempo, por exemplo, para planejar a sua atividade, ele não dá conta, porque ele tem que ir para outras escolas. Dobrar o exatamente. Turno, né? Vamos lá, Fulu, eu te apresentei como um ativista em movimentos sociais também. O que é um ativista em movimentos sociais? Não é uma boa pergunta. Engraçado. Nesse mundo nosso muito individualista. Né? Isso é muito... Porque como eu sou filho da escola pública, quando eu estudei no Colégio Marconi, eu fui apresentado ao movimento estudantil, eu tinha 11 anos de idade. Que legal, hein? E é muito legal. Essa coisa da escola pública, o Marconi tinha um grêmio atuante e tal. Naquela época, o Estadual Central tinha um grêmio forte. Referência. Então, a gente tinha em Belo Horizonte, gente, isso aí é final da década de 80 e início da década de 90, tá, pessoal? Não assustar. Então, existiam grêmios atuantes, o país se redemocratizou, existia um movimento estudantil. Movimento estudantil, uma efervescência democrática, uma Constituição nova. Nós queremos muito experimentar a vida política, que a gente tinha visto que os nossos pais não tinham experimentado.
No momento de Muito surgir legal. algumas lideranças também, E né? eu insisto, Elisa, assim, para mim, eu, você, Leandro, a gente é de uma geração privilegiada de Belo Horizontinos, cara. Eu acho, sinceramente, se ninguém tira isso da minha cabeça. Como historiador, eu olho e Por vejo quê? que, cara, eu não sei, é evidente que a gente vai sempre falar do nosso tempo como muito mais Saudosista, carinho. isso aí? Não, mas sem saudosismo, porque isso está acontecendo agora. É. Isso está acontecendo agora, não é nossa, que Era saudade feliz, da né? minha juventude, não. Porque eu tenho muita tranquilidade para dizer que existe uma geração de Belo Horizontinos que estão entre os 40 e os 60 anos que fez muita coisa nessa cidade. Ainda está fazendo. Ainda está fazendo. E que bebeu muito em quem veio antes. Uhum. Mas vamos voltar. O ativista de movimento movimento social aí, cara, começou como estudante, 11 estudante, anos. aí pauta de estudante e mobilidade urbana. Sim. Aí o ônibus. Aí a pauta de estudante, mobilidade urbana. Mas eu também quando aí eu comecei a ler uma rapaziada, né? Já gostava de história. E que leituras que te influenciaram aí? Só pra gente ter uma... Dá uma dica pra gente. Que eu lembro com muita clareza, na antiga 7ª série, hoje 8º ano. Perfeito. E aí eu também não posso... E aí eu vou acabar falando da ideia do capital cultural. Eu sou de uma tradicional família decadente mineira. Não sei se você já deve ter ouvido. Claro. Vocês devem conhecer alguns personagens desses. Classe média. O avô tinha alguma coisa, algum capital, e você passou... Eu passei necessidade da minha infância, mas assim, tudo tá tudo certo, e vamos que vamos. E aí mas com muita ajuda da família, assim, minha mãe, segurando aquela história de milhões de brasileiros, né? Um pai que abandona e uma mãe que segura a onda com as outras mulheres da família que acabam segurando. Minha avó e minha tia que vão fazer a rede, e a mulherada que segura porque a almaiada não valia meia pataca, né? Meu pai vai correr mundo e abandona minha mãe com 2 meninos pequenos. Abandona não, porque minha mãe que saiu fora. Mas é isso, né? É essa história, né? E eu tive muita sorte de ter uma mãe leitora. E aí a minha mãe lia Simone de Beauvoir, ela tinha coleção completa. Minha casa tinha muito livro, sempre teve muito livro. E aí você tinha acesso. E aí eu lembro muito, por exemplo, se você falou de leitura, eu vou sempre falar de literatura além da teoria, tá? Perfeito. Então, eu comecei a ler os naturalistas, né? E eu lembro, assim, eu muito novo, mãe, eu quero ler aquele livro, porque na capa tinha uma... a capa tinha uma negra com um tomara que cai e um sujeito branco, e era um cortiço. Nossa! Da Luísa Azevedo. Minha mãe, você não pode ler isso ainda não, tipo claro que ela virou as costas, foi a primeira coisa que eu peguei para ler. E aí eu fui ler. Aí, claro, muita literatura, né? Muito cortiço, muito Drummond. A minha esposa, a mãe dela, também não deixava ela ler o cortiço. Não. Aí que ela foi atrás do cortiço. Claro que você vai ler, né? Eu li o cortiço várias vezes, adoro cortiço. Aí fui ler os Ratos, e aí esses escritores brasileiros que vão falar muito dessa realidade da formação brasileira, e inevitavelmente, ainda que a minha mãe não estivesse em casa, eu acabei lendo Marx também, né, nessa época. Sim. E aí fui ler o Marx, aí eu li o Weber também, assim, li também um cara que eu adoro, que é não é o Rousseau, não, gente, me fugiu, não é o Montesquieu também, não é o outro, é o Voltaire. Mas aí depois da faculdade, através de uma outra professora da faculdade, eu acabei lendo Montaigne, que é melhor ainda, mas aí nessa coisa iluminista mesmo, também, nessa coisa do iluminista, e que educação, de certa forma, é educação, né, que ilumina as pessoas. Mas também com muita aversão aos partidos políticos, assim, porque eu vi muito... Você é muito crítico mesmo. Exato, e aí essa coisa... de ver colegas meus de militância filiados a partido e eu começar a olhar para aquilo e falar, não, isso aí não quero entrar. Isso aí nessa eu não quero entrar não, porque é muito centralizado, muito esse projeto de poder que tem que ser no movimento estudantil muito já, assim como os sindicatos, não vou falar isso, vai ter gente que vai querer me matar, mas assim como os sindicatos, muito aparelhado por pequenos partidos de esquerda irrelevantes, e eu falo isso com tranquilidade, e partidos de esquerda irrelevantes, que não tem a menor relevância, inclusive nem no município, mas que conseguem aparelhar e engessar lutas importantes e anacrônicos, assim, que estão lá ainda atrás, no século XX, um discurso anacrônico, uma prática anacrônica, e esses caras, esses dirigentes sindicais, assim como dirigentes do movimento estudantil, encastelados nesses lugares, o presidente da juventude do partido tal tem 36 anos. Você fala, o presidente da juventude não é jovem há 15 anos que ele não é jovem. E essas figuras encasteladas, e eu tive muita aversão.
Então, fiquei sempre, mas sempre também nunca disputei lugar de direção também, não. Perfeito. Sempre para mim foi muito mais importante fazer parte da massa, do número e Uhum. fazer parte da manifestação do que ficar disputando lugar de direção. Mas acontece um ponto de inflexão que já era bastante visível ali para quem estava no Brasil no começo do século XXI, que haveria um ponto de inflexão, haveria um momento que a tensão ia se tornar insuportável. Que tensão? A tensão entre aquele movimento que conseguiu colocar um operário na presidência da República e que depositou nesse operário todas as esperanças possíveis e aquela força conservadora, essa força que é a dona do capital, a dona da propriedade, que tem que segurar esse movimento. Exato. E aí vai negociando. Exato. Né? E aí você tem um operário que se torna presidente da República e que opta por negociar. E eu não vou fazer juízo de valor sobre a decisão dele, não. É a maior figura política, uma das maiores figuras políticas da história brasileira, indiscutivelmente. Mas que tem uma conjuntura histórica muito favorável de pujança econômica, que é raro, e relativa estabilidade política, que consegue garantir uma distribuição mínima de renda nos países desse mundo. Isso. Ligado por relações comerciais, mas o modelo ele começa a fazer água já no segundo mandato dele. E a Dilma entra vai pegar esse abacaxi na mão, ela não era sequer nem da linha sucessória a princípio, e é colocada por várias contingências históricas, escândalos de corrupção, etc. Sim. Porque isso é uma coisa interessante, né? A Dilma não achou nada dela. Não. E a vida dela foi revirada. Foi a Dilma, provavelmente. Ela foi. Mas ela não era uma negociadora. Não era. E essas forças querem negociar o tempo inteiro. Eu fiquei pensando, eu lembro quando eu assisti o discurso dela de abertura da Copa de 2014. Sim, que foi vaiado, inclusive. Exato. E eu sempre fico pensando assim, olha, quando o Lula ganhou a Copa para cá, ele trouxe a Olimpíada da Copa. Isso. Com uma festa parará por Lula. Quando os caras começaram a meter a mão em obra aqui, todo mundo olhou e falou, pô, mas isso aqui é uma sacanagem, essas obras aqui. E tá essa montoeira de dinheiro para essas obras e a educação e a saúde. A saúde E aí a realidade é inexorável, né? Ela se impõe, goste ou não do processo. Então, na minha concepção, Elis, existia, inevitavelmente, haveria um ponto de inflexão de ruptura, de tensão. Que acontece em 2011, na Primavera Árabe, que acontece no 99% em Nova York, e que aqui no Brasil é 2013, com o Passe Livre. Que aí é um movimento mundial. Você foi para as ruas? Fui, eu já estava na rua, né? Então 2013 é esse ponto de inflexão. Você tem ainda essa interpretação sobre 2013 em disputa, mas hoje, com um distanciamento já de 13 anos, as figuras mais... os acadêmicos mais sérios já conseguem dar uma interpretação um pouco mais clara sobre o que leva a 2013. Né? Então, 2013 é esse ponto de inflexão e, inevitavelmente, eu vou me juntar à rapaziada que está falando de mobilidade urbana. E aí a gente cria, aqui em Belo Horizonte, ao contrário do restante do país, aqui não sai um movimento passe livre, daqui sai um tarifa zero. Eu me lembro. Que é uma peculiaridade da nossa cidade. Porque no resto do país havia um movimento passe livre, que inclusive era uma federação curiosamente anarquista, eu adoro essas contradições. Federação anarquista. Uma federação de anarquistas. Aqui, inclusive, se montou o MPL depois, ainda se federou com os anarquistas daqui, com a estética deles, porque a nossa estética era uma estética colorida, rosa-choque, e a deles era uma estética preta e branca ainda. A nossa era rosa-choque, amarela. Desbunde. A nossa era desbunde, a nossa estética era LGBT, a nossa estética... no lugar mais conservador. Pois é, por isso que eu estou dizendo que é um privilégio dessa geração de Belo Horizonte. Porque o Tarifa Zero foi um encontro, um reencontro para mim de várias figuras que eu já conhecia, em outros cenários, como conhecer também uma rapaziada que estava chegando. E muito legal, porque aí você tinha gente com muita discussão acumulada, gente que conhecia muito tecnicamente, uma rapaziada estava chegando que sabia nada, mas queria fazer. Queria. Tinha uma festa também, tinha uma festa, tem a dinâmica da festa, do carnaval.
que sempre foi importante aqui em Belo Horizonte. Tinha os Black Blocs. Tinha os Black Blocs, mas aí é bom que você falou da dinâmica da festa, porque a dinâmica da festa aqui em Belo Horizonte ela já vinha sendo construída desde 2008. Perfeito. Porque o primeiro ano que sai Peixoto, sai rapaziada, é Praia da 2008. Estação, A praia é 2010. Já é depois. É 2010. Peixoto, por quê? Porque muitos de nós estávamos indo para o Rio de Janeiro, que estava retomando o seu carnaval de blocos de rua, de dia. Olha. Então, a gente hackeia essa tecnologia. A gente hackeia essa tecnologia para usar o jargão do 15M dos espanhóis que tiveram aqui. Então, a gente hackeia isso, volta com isso para BH. Muitos de nós, cada um, não era uma coisa organizada. Sim. Eu mesmo fui para o Rio quase todos os anos do começo do século XXI, muito por conta dos meus amigos lá e por causa desse encontro com esse carnaval de rua, que em Belo Horizonte tinha morrido. A prefeitura tinha matado, ele tinha jogado para a Via 210, e que ficava só a turma da Resistência, os blocos caricatos. E as escolas lá na 210, tirou do centro. Tirou do centro, isso mesmo. Limpou o centro, higienizou. Né? Higienizou o centro, e aí juntamos meia dúzia de maluco, um belo dia, esses malucos se encontram em algum desses botequins da cidade, fala que, olha, quem vai pro carnaval? Eu não vou. Então vamos juntar aqui, vamos, e junta esse povo lá na Savassi, era basicamente os mesmos 35 malucos, 40 malucos, que orbitavam ali mais ou menos umas 80 pessoas em torno desses 35 malucos. No 2008, vai esses 35 malucos, vai pra rua sábado, domingo, segunda e terça, com as mesmas roupas, com as mesmas... Absolutamente mambembe, o povo querendo atropelar a gente, buzinando, mandando a gente embora para dormir. Não tinha cerveja em Belo Horizonte, a gente achava um bar aberto, a gente comprava tudo que tinha de cerveja. Os donos dos botequins olhavam pra gente e ria até na orelha, que eles vendiam tudo que eles tinham. 2009, a coisa... Tem uma imagem de 2009. Outro dia, a Chay é uma percussionista uruguaia que foi radicada aqui em BH há um tempo. Ela tem essa imagem. Ela me mandou essa imagem muitos anos atrás. A gente, em 2009, já tem Mamá na Vaca. Isso. 2009. E assim, era meia dúzia de maluco no meio da rua, cara. E a coisa foi tomando corpo. Em 2012, você estava aqui em 2012, que quando a Alcova sai da porta do bolão e vai pro Coreto, lá na praça, aquela segunda-feira de carnaval, que deu umas 30 mil pessoas lá na praça, eu falei, esse carnaval vingou. Agora não tem mais jeito. E o Lacerda proibindo. E o Lacerda, cada canetada que dava, proibindo a gente, o povo de vender cerveja para nós, proibindo o povo de vender. Cada canetada que dava era mais um... gente. Aí a praia vem numa canetada dessa, né? Que a dona do Museu de Artes e Ofícios falou, não quero ambulante na porta do meu museu. Aí você tem aquela lista de e-mail famosa das figuras que vai meia dúzia de doidos de branco em dezembro para a praça fazer a primeira praia. Sensacional isso. E aí, então, essa ideia da festa, ela está intimamente ligada à nossa formação política dessa geração. Interessante isso, viu? A dona é a Ângela Gutierrez, né? É isso, mas é isso. E aí você tem essas... Então, quando a gente fala da nossa formação, dos movimentos que foram gestados em Belo Horizonte, no início do século XXI, os movimentos políticos, porque eles têm essa dimensão da festa, porque a gente entende... E eu lembro a minha formação enquanto... eu não gosto da palavra militante, mas, enfim, inclusive, para mim é anacrônica, a palavra não serve mais. Hoje, mas como uma figura que se coloca no espaço público, politicamente... A minha geração ainda foi formada, eu ainda tive professores do movimento social, do movimento político, muito na formação à la partidão. Tem que ler os textos, teoria. Você não vai para o debate se você não souber teoria, porque você não faz revolução sem teoria, você não muda a prática sem teoria, e que faz todo sentido, ok, bacana. Mas eram, muitas vezes, um treco super careta. Afastava super quem era mais babaca, jovem, e autoritário, viu? Era uma igrejinha autoritária, muito machista, as mulheres estão cobertas de razão quando elas falam, que eu era super machista. Babaca, muitas vezes rastaquera, uns caras que nunca tinham lido nada e vivia dessa... de citar nomes, de citar nomes, os caras que não... Exato. E aí, eu lembro muito, na UFMG, eu entrei na UFMG em 98, e eu fui ativamente do movimento estudantil lá, eu fui coordenador geral do DA da FAFIS 3 mandatos consecutivos, até me formar. Eu formei nos 4 anos, tá? Formei certinho, tá? Fiquei nem um minutinho a mais lá, não aguentava mais. Mas... eu lembro de ter, assim, uma disputa com outros colegas, assim, que tinham essa vertente muito. O cara falou assim, olha, bicho,
Não, porque nós não temos poder ir para calorada, porque nós temos que fazer isso. Meu querido, nós vamos todos para calorada, nós vamos ser felizes, porque não dá para ficar só nessa piração e não. Então a dimensão da festa, ela é importante pra gente não enlouquecer, pô. E a festa incomoda, não incomoda? Ou a festa incomoda demais, nossa senhora. É engraçado que gente feliz não enche o saco dos outros, não, mas gente chata, nossa, como incomoda com festa, é difícil demais. Então, e a festa incomoda, a festa faz barulho, a festa quebra hierarquias sociais, a festa expõe a sociedade, expõe o demagogo, expõe o hipócrita, a festa permite que as pessoas constituam sociedade, que as pessoas dancem, que as pessoas cantem. É isso é incontrolável. O que é incontrolável, o careta não gosta, não. A elite não gosta dessa festa. E não sei, é difícil, outro termo que eu acho complicado, assim, é elite. Assim, tá. Elite, cara, elite pra mim, velho, é quem é elite, velho? A elite são esses caras que mandam em Belo Horizonte que eu nunca vi, que andam em lugares que eu não ando. Mas eles existem. Né? Eles existem, mas eu prefiro chamar, são os donos do dinheiro. Donos de... legal, porque aí é bem direto ao ponto. São os donos do dinheiro. Isso. Sabe, são pessoas que não frequentam lugares que eu frequento, que não andam na rua como eu ando, que não vão nas escolas que eu vou. Então, essas pessoas, elas se incomodam quando ela ameaça o dinheiro delas. Porque você tem também uma moral, né, social, que é conservadora, enfim, aí que você pode... Essas pessoas podem se incomodar, às vezes mais um trabalhador incomodado com alguma coisa, porque para a moral dele aquilo não tá legal e tal. Mas incomodar os donos do dinheiro é mais difícil. Os donos do dinheiro gostam de festa também, eles fazem as deles. Dizem que são muito boas. Muito legal. Tem um que tá em cana aí que diz que fazer umas festas boas para dar. Nossa, nós sabemos só de poucos celulares dele. Exato. Daqui a pouco você vai ver. Claro que a gente não faria comércio de pessoas, né? Mas assim. Entendi. Mas o espírito festeiro. Eles gostam bem de uma festa, eles também, inclusive. Gastam bem com festa. Exato. Né? Esses donos do dinheiro, essa turma que de fato manda na política nacional, essa turma, na verdade, se define as questões políticas em festas, em jantares. Não é no Congresso Nacional. Eu falo isso com os meus alunos de jornalismo, assim, olha, coluna social é muito importante, porque empresário e político não vai em festa ficar tomando uísque igual vocês, assim, entendeu? E as fotos, eles fazem fotos. Ninguém faz uma foto do lado do outro à toa. À toa. É muito legal o que você está falando. Quem falava muito isso era o Ibrahim Suede, sabe? Que era um colunista. Claro. E é importante. Por exemplo, na campanha em 2024, a prefeitura houve um jantar num restaurante muito chique aqui em Belo Horizonte para captar doações para uma campanha, etc. E nesse jantar firmou-se ou consolidou-se a aliança dos grandes proprietários de empresas de ônibus e figuras importantes da gestão pública aqui da cidade. Então não é lá no gabinete, é na festa. Quando eles estão sentados, relaxados, tomando skin, conversando, e os meninos, e parará, e é muito engraçado, fulano conta piadinha, e outro aqui, o cheque assina e assim nós vamos. Então a festa, ela é política também, né? O Furu, algumas... Cara, você tem que falar que eu vou na digressão aqui, pode ir. Não tem problema, nós temos tempo. Eu falo igual a Maritá. Não, é muito bom. Olha só, alguns intelectuais fazem uma crítica ao ano de 2013, de que essas manifestações a gente foi meio sem muita firmeza para as ruas, sem ter uma pauta, e aí, de certa forma, dali também surgiram movimentos de direita. O que você acha disso, Furu? Isso, na verdade, assim, eu acompanho de perto também, né, quem faz essas críticas, assim, primeiro que eu, sinceramente, do ponto de vista de quem faz essa crítica, eu não li nenhum trabalho acadêmico sério que fala, que aponta isso em 2013. Entendi. Geralmente quem faz esse apontamento sobre 2013 tem um vínculo partidário com a situação da época. Então, para voltar, por exemplo, você tinha uma presidenta que não tinha capacidade política para estar ali naquele lugar. E eu acho que pouquíssimas pessoas teriam. Talvez ninguém. E aí, para voltar ao caso, ela foi vaiada em 2014 aqui no Mineirão, na abertura da Copa. Eu fico lembrando sempre do Juscelino Kubitschek,
que enquanto presidente foi vaiado aqui na abertura da exposição de arte moderna no Palácio das Artes e disse, feliz do povo que pode vaiar o seu presidente. E converteu aquelas vaias em aplausos. Isso, eu não estou legal. querendo dizer que a Dilma tem que ser igual o Juscelino. Eu estou querendo dizer que há habilidades e habilidades. A Dilma é uma figura, repito, admirável. Admira a Dilma Rousseff, a hombridade que ela enfrentou, aquela barbaridade daquele golpe parlamentar em 2016 que ela sofreu. Mas quem cai matando, essa intelectualidade de esquerda que cai matando em 2013, tem vínculos, ligações partidárias. Então tem interesse. Eu estava lá, ninguém me contou, não. Houve um grande movimento, inclusive por parte do partido que estava no poder à época, de nos tirar da rua. É mesmo? Houve representantes que vieram aqui, no território livre da Faculdade de Direito, eu não vou citar os nomes, de ministro, que veio nos dizer com todas as letras, primeiro nos pedir, depois nos ameaçar, vocês têm que sair das ruas porque a direita está tomando conta. Sendo que já havia um movimento de crescimento da direita e da extrema-direita desde o final da década de 90. E é muito importante dizer que o crescimento dessa direita e dessa extrema-direita também se dá com o aval desse partido que, entre outras coisas, concede centenas de concessões de rádio e TV para esses grupos. Além disso, havia um processo que a humanidade nunca tinha experimentado antes, que é a internet, que ninguém sabia o que ia acontecer. Onde nós estamos agora? Você imagina, há 20 anos atrás, falar que a gente estaria aqui agora, conversando assim? Não, nunca. Eu lembro de te ver na televisão, TV você num programa de auditório. Era outro mundo, cara. E não tem tanto tempo assim. Agora tem três irmãos lá de Uberlândia que os caras têm um podcast poderosíssimo, começaram lá de Uberlândia. Isso era inimaginável. O cara que está incomodando a Rede Globo não é o Silvio Santos, não. É um camarada vascaíno, carioca, que não tem nem 30 anos e que começou no YouTube, cara. Exatamente. Isso era impensável. E ninguém sabia onde que ia chegar. A direita e a extrema-direita, por uma questão concreta, objetiva, ela tem mais dinheiro que a esquerda. Isso é concreto. Isso é fato, né, cara? Isso é concreto. Eles têm, por exemplo, vou dar um exemplo do movimento que conseguiu se transformar num partido político no Brasil e está lançando candidato à presidência. Esse movimento chamava MBL. Ninguém conhecia esses tanga frouxa desses paulistas bunda mole neoliberal. Até outro dia. Quando é que se forma o MBL? Foi em 2013? Não. Foi no final de 2014. De onde que veio o dinheiro deles? Nunca explicaram. Ninguém sabe de onde que veio o dinheiro desses caras. Eles fizeram um monte de deputado, agora conseguiram construir um partido. Coisa que o Bolsonaro não conseguiu. Que o Bolsonaro não conseguiu. Eles conseguiram assinatura. Mas como que eles conseguem isso? Rede social, internet. Porque eles conseguem, eles têm gente contratada para fazer conteúdo para eles, eles sabem fazer, coisa que nós não sabemos. Ou estamos engatinhando. Então, eu entendo, sabe, assim, eu entendo essa raiva de 2013 do lulopetismo. Eu entendo. Porque, de fato, quem foi colocado na berlinda foi a Dilma mesmo. E eu entendo. Agora, por outro lado, quem escolheu o Temer para vice não fui eu, não. Quem trouxe a Copa para cá nessas condições não fui eu, não. Quem não conseguiu ler o que estava fazendo ao ceder concessões de rádio e televisão para determinados grupos, tudo em nome do poder, não fui eu, não. Quem não conseguiu ler que dentro das universidades públicas já havia, na UFMG já havia, grupos de extrema-direita organizados no começo do século XXI, não fui eu, não. Verdade. Então, isso tudo estava lá. Estava lá. Isso tudo estava lá. Isso não é 2013 o ovo da serpente, isso é uma grandíssima bobagem. Eu vou citar 2 trabalhos acadêmicos respeitáveis sobre 2013. Um da professora fantástica, paulista Maria Glória Gon, da Unicamp, que ela, inclusive, escreveu no calor da hora e ela já via que isso era uma bobagem. Ela tem 2 livros publicados sobre isso. E um para citar um professor nosso aqui, o Roberto, querido amigo, aqui da Faculdade de Arquitetura, Roberto Andrés, que ele analisou os cartazes e ele vai, então, fazer uma análise semiótica de 2013 e ele vai lá e aponta. Aqui não tinha direita. 2013 não tinha direita. A direita ocupa a rua depois. E quem desmobiliza quem está em 2013? Quem vem aqui dentro do território livre da Faculdade de Direito dizer para nós, saiam das ruas. Não foi ninguém de direita, não.
Eu não vou citar nome, não. Tá. É ministro de Estado na época. Pedir pra gente sair da rua. Quem desmobilizou a esquerda? Quem vai apontar? Porque se você pensar bem, a coisa toma uma proporção a partir do monte de surra que o MPL começa a tomar em São Paulo. E essas surras começam a ser transmitidas ao vivo pela mídia ninja com a aparelhagem, que era uma monstruosidade na época, mas que escandaliza o país inteiro, porque você via a polícia de São Paulo fazer barbaridades ao vivo. Bem lembrado, mídia ninja. Começa a pautar a Globo News, a TV a cabo. A TV a cabo começa a ser pautada pela mídia ninja, a mídia ninja começa a pautar o país inteiro. Isso. As rádios, depois a TV aberta. Incrível isso. E as redes sociais, onde é que a mídia ninja vai fazer a transmissão? Na época, ainda não falecido, mas quase, porque só usa o Facebook, eu sei na geração, o Facebook. Isso. Eu lembro demais Então disso. a gente assistia a mídia ninja, porque eu chegava em casa, eu lembro que eu ligava a Globo News, o rádio, abria o meu computador e o que mais puder chegar de informação. Isso. E aí você via a polícia de São Paulo fazer aquelas barbaridades. E aí eu tenho a lhe dizer, querido, ainda que não fosse da alçada dele, quem era o prefeito de São Paulo que deixou a polícia meter a porrada na rapaziada? Quem era? Era o Haddad, né? Qual foi o resultado da eleição no ano seguinte? Ele nem foi pro segundo turno, né? A culpa é de 2013? Entendi sua linha de raciocínio. Culpar 2013 é fácil, porque 2013 é um ano. Fala, quem que é? Um ano. 2013 é um ano. Agora, é culpado porque não era você que estava controlando? De fato, não era você que estava controlando mesmo. Porque, inclusive, aí eu vou puxar a sardinha para um dos meus ídolos, né? A meu ver, o Partido dos Trabalhadores também realiza o seu projeto. O Partido dos Trabalhadores nunca foi um partido socialista. O Lula nunca foi um socialista. Ele fala isso para quem quiser ouvir. O Partido dos Trabalhadores emerge num contexto de final de ditadura, com a concessão do Golbery do Couto e Silva, numa aliança com a Igreja Católica da Ação Popular. Isso. Francisco, você pode me questionar, mas é daí que nasce. É o sindicalismo do ABC com a Ação Popular da Igreja Católica, com a Teologia da Libertação, beleza. Isso. Comunidades eclesiais de base. Exatamente. E aí, claro que vira um maior partido. Depois tem os intelectuais. Exato. Aí o Fernando Henrique Cardoso, Parará, tem aquela imagem célebre dele distribuindo panfleto com o Lula no ABC. Depois se tornariam algozes, né? Mas realiza-se esse projeto. E aí esse projeto também, ele deu. O projeto petista, ele chegou. Ele deu certo. Ele deu certo e bateu no teto. Falou, agora daqui, tanto que não entregou nada. Depois daqui não entregou nada mais para nós. Agora a Dilma foi golpeada, veio o Temer, aí você tem uma extrema-direita que não acontece só aqui. Por isso que é mais um argumento que não encaixa. Em 2013 a extrema-direita nasce no Brasil em 2013. Mentira, a extrema-direita ela tem um movimento organizado internacional. Internacional. Não é só aqui. Você pode questionar o Bolsonaro, que é um grande oportunista. Que é o cara que estava no lugar certo, na hora certa, e que fez as entrevistas certas e falou as barbaridades certas, que estava um monte de gente querendo ouvir. Interessante. E a história é cheia de contingências. A história não é uma ciência exata. Exatamente. Porque se você parar para pensar, a gente vai falar, os donos do capital, quem manda nesse botequim chamado Brasil, queria o Bolsonaro? Não. Achava até que poderiam controlá-lo. Exatamente. Aí entubaram um Paulo Guedes, ele, que contradisse tudo que ele falou a vida inteira, porque ele, como bom milico que era um nacionalista desenvolvimentista. Ele falou, beleza, vou entubar um Paulo Guedes aqui, que é o governo. E não conseguiu. E mesmo assim, né, tem uma pandemia que atravessa o processo, o cara, ao invés de botar um jaleco, uma máscara e ir pro hospital, se ele tivesse feito isso uma vez, ele tinha sido reeleito. Já que ele não fez uma vacina, parecia tomando a vacina. Mas foi dar cloroquina de barbaridade, dançou. Para nossa sorte. E dançou por pouco, hein? Por pouquíssimo. E aí a gente tem o Lula. O que o Lula 3 é? O que vai... né? O Lula tá sempre agora na promessa do que ele entregou no primeiro. Eu acabei vindo para cá ouvindo rádio, que eu escuto rádio. Qual que é a propaganda do governo federal? O Brasil voltou pro mapa da FONU com 24 milhões e agora nós retiramos esses 24... Quer dizer, nós estamos... É o passado. Nós estamos quicando lá no passado, ó. Estão quicando lá no passado. Nós estamos escutando a mesma propaganda de 2001. 25 anos depois. Tá vendo?
Então, Entendi a sua crítica, então, assim, né? acho complicado falar que 2013 é Entendi. mais complexo que isso. Agora eu queria que você falasse um pouco de jovem, cara. Dá para acreditar na juventude? Como é que Dá, você são trabalha? maravilhosos, adoro. Isso. São Então vamos lá, maravilhosos. adolescentes. Adoro. Esse ano, quando eu saí da sala, os meninos fizeram. Nossa, chorei igual a criança com meus meninos. Nossa Senhora. E assim, eu adoro mesmo os meninos. Me identifico demais. Eu acreditava que quando eu fosse ficando mais velho, a minha comunicação com eles ia ficar mais difícil, mas eu ainda acredito que eu consigo muito Não, falar você com eles. adora as modas, as novas Adoro, modas, né? adoro. Faço vídeo Eu vi falando, você fazendo explicar. isso. Adoro. E aprendo rapidinho a usar a gíria e começo a usar com eles. É, né? Peguei vários do Six Seven esse ano, vários. Adoro. Eu demorei a entender, mas depois que eu peguei, falei, entendi isso aí. Tá. Porque no começo eles me trollavam com o Six Seven, depois eu fiquei mais esperto. Então você acredita nessa juventude? Acredito, a juventude continua a mesma. Irresponsável, absolutamente egocêntrica, com a crença de que é indestrutível, imortal, ou seja, ela continua exatamente como ela sempre foi, como nós fomos, como os nossos pais foram. Mas eu vou ter que te apertar um pouco, que é o seguinte, nessa juventude, por parte dos meninos, né, existe um movimento aí do Red Pill. Existe. E aí, como é que é? Que é um movimento ultraconservador. Ultraconservador, reacionário, ligado em alguns lugares ao fascismo. Muito complicado, né? Muito complicado o movimento Red Pill. Já vi alunos meus reproduzindo o vocabulário Red Pill em escolas particulares e em escolas públicas. E cara, eu não sou um estudioso da questão de gênero, não. Tudo bem. Então eu evito falar sobre a questão de gênero, porque eu não sou estudioso da questão de gênero, eu prefiro escutar as pessoas que estão falando sobre isso. Mas em sala de aula, você nota isso? Nota, eles falam, eles usam. Eu aprendi o vocabulário Red Pill por causa dos meninos, meus alunos. Para poder se comunicar numa escola com particular, aqui há uns 5 anos atrás, eu comecei a ter contato com isso, com esse jargão. Foi um aluno meu, na época, um aluno meu de 13 anos, a primeira vez que eu escutei a expressão Red Pill. Ele veio me falar da pílula vermelha. E era engraçado que eu olhava para ele e falei, bicho, você não viu Matrix? Provavelmente não. E ele mas é isso também, né? Porque você tem um movimento justo, legítimo, importante, fundamental, que é a pauta feminista. E você tem, evidentemente, uma parte dos homens que olha para isso, sobretudo esses homens conservadores, reacionários, e entendem, porque, de fato, sobretudo esses caras, que estão perdendo poder. Perfeito. Porque não é uma questão do que eu penso, de fato, eles estão perdendo poder. Esse cara chegava em casa e falava para a mulher dele, faça, isso, porque eu mando e você obedece. Agora não é mais assim. Então, sendo bastante racional, não quer dizer que eu concorde, sendo bastante racional, esse cara entendeu que ele perdeu o poder. E ele reage. Aí esse cara tem filhos. E ele vai reagir. Ninguém abre mão de poder assim, não é uma coisa assim. O que você acha dos legendários? Cara, eu não conheço a fundo. Teve um repórter, se não me engano, do Intercept, que foi, não sei se você viu, né? Eu acompanhei a saga, legal demais, cara, legal demais. Eu já tava olhando para esses legendários, porque eu já tinha começado a observá-los pelas ruas de Belo Horizonte há alguns anos. De laranja, né? Eu não entendi. Exato. A primeira vez que eu vi, eu também... achei que era amigos. E eu dava aula ali pro lado do Vila Paris, ali do Luxemburgo, e eu não sei se... Ali tem uma grande desse, onde deve ter uns 2 ou 3 anos, eu passei, eles estavam indo, voltando, eu bati o olho naquele negócio, aí eu falei, vou desci do carro, falei, o que é esse negócio aí, meu querido? Aí os caras com a farda, né? Uma espécie de uma farda, o símbolo. O nome de guerra do fulano, né? O nome de guerra. O nome de guerra do fulano, nome, o sangue, o sangue. É um exército. Isso, e aí eu sou da família de militares por parte de pai, né? Meu irmão caçula é militar, meu irmão caçula é coronel da Polícia Militar. E aí... Que ótimo isso. E aí essa reunião em casa deve ser meu irmão é maravilhoso, cara. Meu irmão é um militar. O Preste vai surgir onde? O meu irmão é um sujeito maravilhoso, cara. Meu irmão, ele é coronel da polícia, mas ele tem... O mestrado dele é em literatura, romantismo e batalha. Que ótimo. Meu irmão, cara, é um PM... Legal. Um excelente profissional. Legal. Muitos PMs são excelentes profissionais. A esquerda tem muita dificuldade, a gente precisa conversar com a polícia, a gente precisa conversar com o pessoal da saúde, precisa conversar.
entender, Boa. porque essas pessoas Assim também como os estão no mundo. evangélicos também, que a Essas gente pessoas conversa. estão no mundo, elas também têm necessidades. Muitas vezes a Isso. gente está mais próximo delas É, do que a gente imagina. mas voltemos a Aí, isso. cara, aí eu vi essas fases, aí esse cara me explicou muito gentilmente, me explicou o que que era e tarará, mas eu acho que na época ele não soube muito me falar o que que era e eu também não conseguia entender. E eu ia lá todo final de semana e praticamente todo final de semana eu via esse povo, que era sábado, eles estavam indo, eles estavam voltando, não lembro direito. Mas hoje, né, já depois desse tempo todo, porque para mim é muito claro que aqui isso é uma milícia paramilitar. Eu vi uma matéria sobre isso. É uma milícia paramilitar religiosa. exatamente. Isso aí eu não tenho dúvidas que isso é a formação de um corpo paramilitar que o Bolsonaro tentou organizar ali no momento pré-eleitoral dele, e ao longo dos 4 anos dele, ele com os filhos tentaram organizar muito na base do CAC, né, do colecionador, tirador e caçador, mas esse é o braço religioso dessas milícias paramilitares, porque nós temos um longo passado pela frente, viu, Elias? Um longo passado pela frente. Então, assim, eu não me assustaria se esses grupos começassem a fazer ações efetivas nas ruas das cidades nos próximos anos, não. Entendi. O recado dado, né? Tá aí. Furu, vamos fazer o seguinte, velho Chacrinha, né, o guerreiro. Eu tenho aqui uma buzininha, né, programa de auditório, e aí o Chacrinha buzinava aquele calouro ruim, dava o troféu abacaxi, você pode buzinar quem ou o que você quiser, tá bom? Vou dar 2 buzinadas e você vai daí, ó. Olha, eu buzino o ex-governador do estado de Minas Gerais, porque eu não vou falar nenhuma coisa séria, nenhuma coisa sobre política pública, eu vou dizer que se há 5 anos atrás alguém me dissesse que eu veria o governador do estado de Minas Gerais comendo uma banana com casca e publicando, eu ia dizer que essa pessoa estava absolutamente fora da realidade. Mas esse sujeito foi capaz de colocar no anedotário político brasileiro uma das notas mais constrangedoras da nossa história na conta do nosso estado. Essa é, de fato, uma coisa que para mim vai ser difícil. Pô, que buzinada dá pesada. Furu, qual que é o Brasil do futuro para você? O que você espera desse Brasil do futuro? Ai, rapaz, tem tanta coisa legal assim, né? Retomar o Brasil do futuro. Eu espero agora, nesse momento, que não só os meus colegas de trabalho e eu mesmo e a minha geração pare de cornetar a juventude, falar que essa juventude está perdida, parar com esse discurso de velho, chato, saudosista, com aquele copo de cerveja quente, aquele jornal classificado na rua, Padre Belchior, com algum de Lima ali, sexta, assim, 3 horas da tarde. A juventude não está perdida. Se o Jonathan Haidt escreveu, né, a juventude ansiosa, se eles estão ansiosos é por nossa responsabilidade, porque eles são crianças e adolescentes, a culpa é nossa. Nossa, eu também acho. Nós temos que ser justos conosco também, porque a gente foi pego, a gente cresceu, nasceu num lugar que tinha orelhão de ficha e carro azul calcinha, e agora tem carro a bateria e todo mundo tem um computador na mão. Então nós temos que ser justos conosco também, que o trem Nós estamos perdidos. Tá difícil para nós também. Geração tá perdida. Mas reage, às vezes, com violência. Exato, e reage igual os nossos pais, né? A gente acaba caindo no que o Belchior falava. Nossa. Né? A gente faz igualzinho nossos pais, Belchior, genial. Genial. Somos os mesmos e vivemos como a gente acaba respondendo. Muitas vezes eu não quero virar o tio do pavê, mas se a gente vacilar, um segundinho a gente vira. Não viremos os tios do pavê. Não viremos. Os jovens, a juventude detesta o tio do pavê. Com razão. Boa. Você acredita em Deus? Nossa Senhora! Não. Que tipo, você tem alguma espiritualidade, alguma coisa? Não. Eu tenho uma coisa, eu fui criado no cristianismo católico apostólico romano, eu sou batizado, fiz primeira comunhão, sou crismado, conheço razoavelmente a Bíblia até por dever de ofício, gosto de algumas coisas. Meu filho chama Lucas, cara. Então, nome bíblico, né? Mas a capoeira me apresentou muito cedo esse imaginário, ainda que não diretamente, né, não no ritual religioso, mas nas rodas de capoeira, os instrumentos e a ritualística dos rituais africanos, né? Também por força de estar nesse país maravilhoso que é o nosso,
conheci alguma coisa do espiritismo, que é o país que tem mais espírita no Junta, mundo, né? Muito e aí doido viram isso, Umbanda, né? essa coisa maravilhosa. Então já fui em centros também, já espíritas e do Umbanda e do Candomblé, mas muito com olhar de historiador. Então, respeito demais a fé das pessoas e sinceramente acredito que é importante para muitas pessoas a fé, assim, é uma forma de você se entender no mundo, de se expressar. Acredito sinceramente que Jesus foi um cara massa. Pô, fez uma bagunça danada, o problema é o fã-clube. Agora, eu confesso que Você é um agnóstico? não sou agnóstico não. Mas quando eu entro no mar, sou ateu, mas quando eu entro no mar, por exemplo, ou na cachoeira, eu sempre chamo Nossa Senhora da Aparecida, Mamãe Oxum e São Francisco. Muito bom. Caminhando para o final, a população está envelhecendo. Você acha que a sociedade está preparada para o envelhecimento? Inclusive, nós estamos nessa aí. Né? Não, né? Nós não estamos, a gente tem dois problemas sérios, né? A primeira é que nós vamos ter que fazer uma adequação com o carro em movimento, né? Porque a nossa pirâmide demográfica, a faixa etária que tem mais gente é a nossa. Né? Ela está assim, a nossa pirâmide demográfica, né? Então nós vamos ver provavelmente mais que os nossos pais, a nossa pirâmide demográfica tende a ficar como a pirâmide demográfica dos países escandinavos. Só que para a gente resolver esse problema, nós não temos os royalties de petróleo que eles têm, nem tem uma sociedade social-democrata como eles têm. Aqui nós temos um problema de distribuição de renda. Porque o que eles vão fazer com a gente? Eles vão fazer cada vez mais com o trabalhador. Eles vão arrochar o trabalhador, vão fazer a gente trabalhar mais tempo, achatar o nosso salário, que já está acontecendo, né? A perda de poder de compra do salário mínimo, achatar o salário mínimo o máximo possível para a gente ter aposentadorias de fome. É isso. Ainda vou ter que resolver esse problema sério. Ô, Furô, você está nas redes sociais, né? Como é que a gente encontra? No Instagram, @francisco.furro. Como é que é o Furro? F-O-U-R-E Auxis. Nossa, chique demais, né? Não a família de circenses franceses que veio pra cá. Tinha que ser. De palhaços e circenses. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Bom, tivemos aqui um papo muito legal, conhecemos, né, um pouco mais do Francisco Furô. É muito legal e aí abriu horizontes. Lembrando mais uma vez que a gente está no YouTube, então quero que você se inscreva aqui nesse canal, se você está assistindo, vai atrás do nosso canal, que é o Papo com Elias. Mas não é só para curtir, joinha, não. Eu quero que você faça críticas, sugestões, né, de nomes, interaja com a gente, tá bom? A gente está no Instagram também, que é o @Papo com Elias, e tem o meu Instagram, que é o @elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.